Pode Ser. A apresentação, Kleber Correa. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Pode Ser, o seu podcast de Divinópolis e região. Toda semana recebendo aqui uma personalidade, um convidado especial para falar de assuntos da nossa cidade, da nossa região, oportunidades para você. Então fique ligado, porque hoje tem entrevista com o Lucas Bezerra, que é o nosso convidado aqui do Pode Ser. Deixa eu aproveitar primeiro para agradecer aos nossos patrocinadores. Obrigado à Qualicar Proteção Veicular. Se você não tem proteção veicular, meu amigo, está correndo um risco danado, hein? Planos a partir de R$ 79,90 para motos e R$ 94,90 para carros. A Qualicar fica ali na Avenida Paraná, com cobertura em todo o Brasil. Abraço também para o Petrônio do Mió do Pão de Queijo, gente. Mió do Pão de Queijo tá de cara nova, espaço novo. Inclusive, há pouco tempo teve a reinauguração. Fomos lá prestigiar. Passa lá, gente. São mais de 20 sabores do Mió do Pão de Queijo. Nosso parceiro aqui desde o primeiro dia de Pode Ser, hein? Muito obrigado, viu, Petrônio? Tamo junto aí, grande abraço para você. Abraço também para o UC Pinturas, o Anderson Pintor. Se você precisa de um pintor, procura um pintor profissional. Chega de enrolação aí. Gente, ninguém merece, né? Pintor enrolado e fazendo bagunça em casa. Procura o Anderson da UC Pinturas. Bora então para a entrevista de hoje. Hoje o assunto é inteligência artificial. Lucas Bezerra, seja bem-vindo mais uma vez, como vai? Tudo bem, Kleber? Boa noite, cumprimentar você, né, o Rafa Sinegra, todos os espectadores aí, né, do Pode Ser. É um prazer estar aqui novamente, né, esse podcast aí que é sucesso em Divinópolis e toda a região. Pois é, o Lucas já esteve aqui uma outra vez, falando de culinária, né, ele que é dono da franquia do Instituto Gourmet aqui em Divinópolis, e agora ele traz uma novidade para o mercado, que é uma novidade ligada à inteligência artificial. Eu acho que é o que é mais falado hoje e não tem jeito, né, Lucas? Eu acho que ninguém foge disso mais, né? Todos nós vamos vivenciar e estamos vivenciando isso. Com certeza, né? A tecnologia ela já passou por várias fases, né? Várias eras, né? Teve aí a era aí dos computadores, a era dos celulares, a era da internet e agora, né, com as IAs não é diferente, né? A inteligência artificial ela veio para o mercado, está aí dentro do mercado, inserida para ajudar nos processos de automação, ajudar as pessoas, né, de uma maneira em geral. Shark Business, o que é a Shark, né, para o pessoal entender um pouquinho dessa nova empresa que chegou no mercado, já tem vários clientes aí, e quem ainda não é cliente está perdendo uma grande oportunidade. Maravilha, Kleber. O Shark Business, ele surgiu há 3 anos. Nós somos uma empresa pioneira no desenvolvimento tecnológico hoje de inteligência artificial no Brasil e surgiu com a necessidade de atender as demandas das empresas que tinham, às vezes, ali uma base de dados e não trabalhava a base de dados dos seus clientes como deveria ser, né? O Shark Business é uma inteligência artificial que atua com foco em aumentar o faturamento das empresas, promover ali o atendimento e o relacionamento com o cliente, fazendo com que a empresa atue, né, de maneira aí, com relacionamento por 24 horas, vamos falar assim, tá certo? O cliente que entrar em contato com uma empresa e essa empresa tiver o Shark Business, a inteligência artificial vai fazer o atendimento, vai fazer a prospecção, vai conduzir e realizar a venda. Ela não fecha, então? Ela trabalha 24 horas? Ela trabalha 24 horas. Quando nós fizemos, né, essa parceria, que hoje nós somos um sócio, um grupo, nós focamos em fazer o quê? Com que a base de dados daquelas empresas, que muitas vezes estavam ali jogadas, aqueles clientes que já compraram da empresa e que nunca eram, às vezes, lembrados, a empresa ela tinha, de certa forma, um problema ali, né? Ela investiu em marketing, investiu em propaganda, e, às vezes, ela vendeu até mesmo para um cliente, mas aquele cliente, às vezes, não comprou novamente da empresa. Então, a empresa, nós buscamos, né, uma solução para sanar esse problema dessas empresas, nós criamos a Shark, né, que é essa inteligência artificial aí, que atua com foco em aumentar o faturamento. Por quê? Porque ela consegue monitorar o comportamento de consumo dos clientes, para promover o quê? Recorrência nas vendas, para ofertar um produto atrelado, para criar uma campanha em massa, para conduzir o atendimento. Hoje está comprovado
que se um cliente que entrar em contato com uma empresa, se durante um período ali ele não for contactado, não tiver alguém, né, para estabelecer esse contato, ele esfria e com isso automaticamente você perde a venda, perde o relacionamento. Então o Shark ele veio para suprir essa necessidade para as empresas. Porque hoje todas as empresas ela têm, né, uma base de dados, isso aí é fato, né? Vamos assim, citar um exemplo assim que toda hora você precisa ali no ato da compra praticamente informar o seu CPF, que é uma farmácia, né? Até para você obter descontos, né? Acaba que a informação do CPF ela é atrelada a descontos. Eu sou pai de 2, você também, a gente tem criança pequena, e vamos dar um exemplo simples, né? O caso da compra do leite. Né? O leite ela é uma compra recorrente ali. A inteligência, o Shark, ele consegue fazer isso, por exemplo, eu vou lá, compro na farmácia tal o produto ali, lá tem o Shark lá. Pronto. Ela consegue me informar de certa recorrência depois, até me lembrar, tipo assim, olha, está em promoção esse produto, avisar para tentar depois ver que o cliente sumiu ali, buscar ele de novo? Isso, exatamente esse é o papel do Shark, viu? O Shark ele não é um disparador de mensagem em massa, tá certo? Ele é um CRM com inteligência artificial que vai ficar integrado dentro do sistema da empresa parceira. Você citou o exemplo aí de farmácia. Ele não vai ficar ali como spam, agindo, né, mandando mensagem para o cliente, não é nada disso. Ele age, como ele é uma inteligência artificial, se um cliente comprou um determinado medicamento, por exemplo, de uso contínuo, ele vai estar entrando em contato com aquele cliente, né, através da ferramenta do WhatsApp, que hoje é a ferramenta mais utilizada do mundo, e vai estar entrando em contato com ele com o intuito de lembrar aquele cliente da importância de usar aquele medicamento, da importância dele, se ele não utilizar aquele medicamento, o que pode acarretar para a saúde dele. Né? Ou então até mesmo ofertar um produto atrelado àquele medicamento. Então, muitas vezes a pessoa ela, utiliza ali um medicamento, dá um exemplo, a pressão alta. Mas tem outros medicamentos, né, ou então mesmo suplementos, vitaminas, que pode potencializar, né, o ganho, né, de saúde. Então, ele vai estar agindo nesse sentido, não de gerar um spam, de incomodar o cliente, mas com o intuito mesmo de lembrar da necessidade daquele determinado produto ou daquele determinado serviço que muitas vezes passa despercebido no dia a dia tão corrido do próprio cliente que ele não lembra, né, de estar adquirindo aquele produto ou aquele serviço. Mas em relação à integração com o sistema, né? Porque, por exemplo, falando de farmácia, né, de supermercado, né? Cada um costuma ter um sistema trabalhando ali, né? Uma TI diferente. O Shark, ele integra qualquer sistema? Ele tem essa facilidade ou não? Isso, boa pergunta, né? As pessoas às vezes perguntam assim, o Shark ele é o quê? Ele é uma inteligência artificial? Ele é um CRM? Ele é um ERP? Isso são linguagens, né, dentro da área que a gente utiliza de softwares. O Shark ele é um CRM. Hoje, um CRM ele é voltado para quê? Para prestar serviço de gestão para clientes. Mas ele é integrado dentro de um sistema de gestão de empresa, né, do business, de negócio. Então, ele fica ali integrado, monitorando o comportamento e o consumo dos clientes daquela empresa ali, com o intuito de gerar, né, aqueles fatores que eu te falei, recorrência nas vendas, ofertar produtos atrelados e tudo mais. Mas ele sim, ele consegue integrar hoje com qualquer sistema, seja de acesso online, seja de servidor físico, ele vai estar dentro daquele sistema com o intuito de fazer o quê? Toda essa parte que eu te falei, de recorrência, de lembrar o cliente ali da importância de um medicamento ou um determinado serviço, serviço de agendamento inteligente, né, serviço de atendimento. Então, ele vai fazer nesse sentido com a integração. Ele vai pegar também o sistema da empresa e vai integrar junto à plataforma do WhatsApp, né, fazendo com que o Grupo Meta, né, hoje é a ferramenta mais utilizada do mundo, fazendo com que a empresa possa vender e atender o cliente por 24 horas aí por dia. Alguém está assistindo ali vai perguntar, eu acho difícil, entendeu? Mas e se a empresa não tiver sistema, como que funciona o Shark? Claro, pode acontecer, mas hoje, né, eu acho difícil uma empresa não ter um sistema, né, de controle, porque não tem condições, né? Até por questão, né, de imposto, essas questões, não tem como fugir disso, né? Você precisa de um sistema. Mas e se não tiver? Boa pergunta, né? Como ele atua dentro de um sistema, se a empresa não tiver um sistema, o Shark vai conseguir funcionar? Sim, ele vai conseguir funcionar sim. Por quê? Porque ele é um CRM. Ele é um CRM com inteligência artificial. Então, dentro dele tem como você realizar cadastros de clientes, cadastros de produtos, fazer as prospecção, fazer campanhas em massa. Ele tem lá a parte lá de agenda, né, de serviço de agendamento. Então, as empresas prestadoras de serviço, como salão de beleza, clínica de estética, escola de cursos profissionalizantes, ela vai ter lá como conseguir agendar, né, um horário para fazer o atendimento com o cliente. Além disso, ele vai fazer o quê? Ele
são 3 inteligências artificiais, na verdade, que o Shark Business é composto. Uma é o serviço de agendamento inteligente. A outra, nós chamamos ela de geradora de oportunidades, que ela vai estar fazendo com que o faturamento aumente, porque ela vai estar pegando a base de dados, gerando oportunidades para quem já compra de você. E a terceira é que ela faz atendimentos automatizados e até mesmo conduzindo a venda. Respondendo a sua pergunta, o Shark Business consegue fazer isso tudo sozinho se não tiver um sistema? Sim, ele consegue, porque ele é um CRM. Um CRM, ele é um sistema que fica dentro de um sistema, mas se não tiver um sistema para ele ficar integrado a ele pode funcionar perfeitamente, involuntariamente, porque ele é um CRM. Até agora há pouco você comentou que o Shark não é um disparador de mensagem do WhatsApp, né? Porque o famoso disparador é um robô, né? O robô ele é diferente da inteligência artificial, né? O pessoal entender, né, qual que é a diferença entre os dois. Isso, o robô, normalmente, o Kleber, ele vem de uma linguagem de programação onde que ele consegue, ambos, né, tanto o robô quanto a inteligência artificial, eles estão 100% focados na parte de automação. O robô, ele opera ali de maneira constante e repetitiva, mas se tiver uma determinada situação diferente do que ele está acostumado a operar, ele tende a quê? A travar, a dar um erro, ou então não conduzir a operação como deveria, e ele fica ali parado, né, por um motivo de segurança. Já a inteligência artificial, ela tem parâmetros que ela consegue sobressair o robô, por quê? Nós chamamos de modelo treinável. Na medida que vai acontecendo as situações, as IAs elas conseguem absorver aquelas situações, você informa para ela como que ela vai estar conduzindo da próxima vez que ocorrer aquela situação, e ela vai estar conduzindo naturalmente, conseguindo, né, ultrapassar uma determinada situação que um robô às vezes não conseguiria. Então, essa é uma diferença entre uma IA e um robô. Ela consegue sobressair porque ela simula ali, né, a inteligência humana, vamos falar assim, né, como um humanoide mesmo, como se fosse uma pessoa que estivesse ali na tomada de decisão. Agora conta para nós, como que surgiu a ideia, né? Foi uma ideia sua de criar o Shark, né? Como você viu essa projeção, né, de negócio, né, na criação do Shark, surgindo aqui em Divinópolis e sujeito a qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Isso. Quando eu falo nós, é a nossa equipe, né? Hoje nós temos uma equipe, inclusive quero até mandar um abraço aí, né, para o João Paulo, para o João Vitor, para o Luiz Gustavo, para o João Marcos, para o Henrique, para toda a nossa equipe que compõe o Shark. Há 3 anos, Kleber, nós estávamos com foco de criar um produto na área de tecnologia, né? E nós queríamos um produto que gerasse recorrência, não só para nós, mas para quem contratasse esse produto. E a gente identificou que dentro do mercado existia vários nichos de mercado que não tinham uma recorrência, né? Tipo assim, você comprava um produto ali e acabou. Você prestava o serviço ali e acabou, né? E tem alguns nichos de serviços e até mesmo de produtos que você consegue ter recorrência. Vamos dar um exemplo, assim, rede de ensino, né? Ensino você consegue uma recorrência, porque tem as mensalidades, tem as parcelas do curso. Mas uma empresa, por exemplo, de motopeça, ela não tem a recorrência daquele cliente específico. Às vezes ela sempre vende pneu, mas não para o mesmo cliente. Ou então, às vezes, ela até vende para aquele cliente, mas depois ela perde ele para o concorrente. Então, nós entendemos o quê? Vamos criar uma IA onde que quem tiver a oportunidade de ter acesso a essa IA, a empresa, né, o business que tiver acesso a essa IA, vai conseguir gerar recorrência nas suas vendas, seja um prestador de serviço ou seja uma venda de produto. Então, o foco, né, foi com esse intuito mesmo, de levar para quem contratar, gerar recorrência nas vendas, de ofertar produtos atrelados, campanhas em massa, autoatendimento e até mesmo conduzir a venda, como se fosse um ser humano. Você acha que com o crescimento, né, nas IAs no mundo, algumas profissões no futuro podem desaparecer? Kleber, eu acredito que algumas podem desaparecer, algumas vão ter que sofrer reajustes, algumas vão surgir com as IAs. Vamos dar um exemplo, pouco tempo atrás tinha a máquina de datilografar, né? Tinha lá o datilógrafo, né, que era até mesmo uma profissão. E foi inevitável, hoje não tem mais. Hoje você acha uma máquina de datilografar no museu. E com as IAs é isso. As IAs elas vieram para ficar, vieram para ajudar e somar. Então, quem não acompanhar esse mercado, infelizmente, às vezes, pode ficar para trás, sim.
Mas também, além dela, né, como assim, ela não vai estar tirando, mas ela vai estar, às vezes, modificando o mercado. E já está uma necessidade também do mercado, né? Isso. De mão de obra. Então, assim, algumas profissões pode ser que possam ficar um pouco mais escassas por causa que ela vai estar avançando de uma maneira ali para ajudar inicialmente, mas posteriormente é mesmo para substituir, né? Um exemplo aí de autoatendimento. Pouco tempo atrás, você ia, por exemplo, num shopping, tudo, tinha lá um porteiro lá para controlar o fluxo de carro. Hoje já tem lá uma automação, uma cancela eletrônica, né? Portarias digitais de prédio, hoje tem tudo com as câmeras inteligentes, né? Mas nada impede, né, que hoje você ainda vai em alguns shoppings, tem lá o porteiro. Você vai lá em alguns condomínios, tem lá o porteiro para te recepcionar, né? Mas é necessário hoje que ele tenha conhecimento para fazer o monitoramento da câmera, para ele fazer o monitoramento ali da cancela, e com as IAs é isso, com o surgimento das IAs vão vir novas profissões, né? Vão vir pessoas aí que vão ter que ficar acompanhando os atendimentos das IAs, vai vir aí gestor, igual tem gestor de tráfego, de internet, de campanhas de rede social, tem gestor hoje de prompt, para ele acompanhar ali, informar para a IA como que ela vai estar conduzindo, porque a IA é um modelo treinável, ela vai aprendendo com o tempo e com os atendimentos. Então vão ter novas profissões também, algumas vão se defasar, outras vão ter que se reajustar, mas vão vir novas profissões também. Você acha que, né, com o passar do tempo aí, né, você falou a questão do próprio mercado, né, de novas profissões vão surgir, outras talvez podem até sumir, mas isso aí já acontece de forma natural, né? Com IA ou sem IA, né, essa modificação, essa transformação de negócio, ela acontece e muitas profissões vão realmente desaparecer e outras vão chegar com a transformação aí em relação a isso. Cara, como que a IA, né, explodiu tão rápido assim, né? Para a gente talvez seja tão rápido, mas ela já vem nessa construção aí há muitos anos também. Já se falava assim há um certo tempo atrás, né? Talvez não dessa forma, IA, inteligência artificial. Se falava de outras maneiras, mas agora parece que chegou com tudo, né? Talvez por causa do chat, né? Por causa desses prompts, dessas criações, parece que explodiu de uma maneira assim, muito rápida, ou não, é uma sensação nossa, ela já vem há um bom tempo atrás. Eu tenho 3 anos, né, que já vem pensando no negócio aí, né, que começou a surgir a ideia e trabalhar nisso. Isso, o Shark já existe há 3 anos, né, nós já somos uma pioneira no mercado, mas a criação de IAs já tem mais de 5 anos, né, e explodiu a nível mundial, Kleber, porque algumas gigantes, né, do mercado de IA, elas criaram, né, uma inteligência artificial. E vamos dar um exemplo aí, o ChatGPT. O ChatGPT é famosíssimo, todo mundo conhece, todo mundo hoje utiliza. Mas é o mais popular, né? Facilita muito aí nas tarefas do dia a dia, né, no âmbito profissional. Então, o que eles fizeram? O que eles entenderam? Eles queriam fazer algo novo, que não tinha nada parecido ainda no mundo. Eles começaram a programar, chamaram os principais programadores, desenvolvedores, né, as mentes brilhantes lá da área da programação para criar inteligência artificial. Só que eles entenderam que a inteligência artificial ela poderia evoluir de uma maneira muito mais rápida se eles fizessem em conjunto de maneira aberta, né? Pegar ali o código de programação, fizesse um fórum ali onde reunisse outros programadores, né, de maneira voluntária, para cada um ali construir um pouquinho. Em contrapartida, essas gigantes elas abririam parte desse código para os próprios programadores. Um exemplo é o próprio Shark. O Shark ele tem ali vários códigos de várias inteligências artificiais dentro da composição dele para agir dentro da finalidade que ele quer. Então, por que cresceu tão rápido, né, respondendo a sua pergunta? Porque as gigantes das IAs, elas abriram esse código, né, em conjunto, em colaboração com desenvolvedores e programadores voluntários do mundo inteiro. Então, isso é muito legal. Então, isso fez com que crescesse de maneira muito rápida aí as IAs em todo o mundo. E por que Shark? Vamos lá, né? Tubarão, né? O tubarão, o Kleber, ele é símbolo de resiliência dentro do mar, né? Ele tem que ser feroz para sobreviver. E no mundo dos negócios, principalmente no Brasil, que cada dia que passa está um mercado mais competitivo, né? Imposto, carga tributária, né? Uma série de fatores aí para barrar um empreendedor, o empreendedorismo. Assim como o tubarão ele tem que ter essa resiliência, né, e o empresário tem que também ter essa resiliência para permanecer no mercado, ele simboliza movimento, ele nunca está parado. E o Shark é isso,
Ele pega lá onde que está, às vezes, ali um mar calmo, um mar tranquilo, o tubarão chega lá e resolve a parada, né? O Shark é isso. Onde que está ali, às vezes, um comércio fraco, um comércio tranquilo, um comércio que não está dando resultado, o Shark ele vai pegar lá dados que estão parados, vai construir relacionamento e vai efetivar vendas. Vai pegar dados que estão parados, vai construir relacionamento para atender a necessidade e a demanda de um cliente que às vezes está precisando naquele momento. Por quê? Porque ele consegue monitorar o comportamento de consumo dos clientes, ok? Quando o Lucas toma uma aguinha, vamos falar dos patrocinadores aí, Moreira? Vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, porque já já o Lucas vai falar aqui de quais tipos de empresa podem utilizar o Shark. Bom, deixa eu falar primeiro aqui da Qualicar Proteção Veicular. Qualicar é uma empresa especializada em proteção veicular, inclusive cadastrada na SUSEP, que te dá mais garantia, viu, gente? Na Qualicar você encontra planos a partir de R$ 79,90 para motos e R$ 94,90 para carros. Mensais, viu, gente? Na Qualicar você tem proteção completa contra roubos, furtos, colisões, terceiros, incêndio, fenômenos da natureza e muito mais. É cobertura completa, 24 horas por dia, em todo o território nacional. E o melhor, né, gente? A Qualicar é aqui de Divinópolis. Então, você vai lá na sede da Qualicar, você conversa com o dono. A Qualicar é uma associação e você pode fazer parte dela ligando nesse número que está aparecendo aqui na tela. 2 endereços, na Avenida Paraná, aqui em Divinópolis, e também em São Gonçalo do Pará. Proteção veicular é com a Qualicar. Falar agora do Mió do Pão de Queijo, gente. Mió do Pão de Queijo está de cara nova, espaço ampliado para receber você com muito mais conforto, né, com muito mais carinho, daquele jeito que o Petrônio gosta, né? O Petrônio sempre recebendo todo mundo muito bem, né? O Petrônio, inclusive, está com música nova, está com o bebê em casa. Que ano, hein, Petrônio? Que ano abençoado, viu? Parabéns para você aí, sucesso aí, grande parceiro nosso aqui, merece aí todo sucesso. Inclusive fez uma grande festa de reinauguração, eu e o Rafael, a gente esteve presente lá, né? Até gravamos alguns vídeos, postamos lá, entrevistamos o Petrônio, super empolgado e feliz. Petrônio merece aí, são mais de 20 sabores de pão de queijo e você não pode deixar de experimentar o Mió do Pão de Queijo. Se já experimentou, vai lá. O Lucas já experimentou. Daqui a pouquinho ele terá o privilégio de experimentar de novo. É bom ou não é? É ótimo, é excelente, muito bom. Vai jantado, né? Não pode falar que vai comido, né? Vai jantado, viu, Dalila? Já vai embora jantado hoje. Gente, deixa eu falar aqui de pintura. Tá precisando de pintura lá, não? Cara, tô, viu? Inclusive vou pegar a sua indicação. Aí, é isso aí, ó. Pintor é o C Pinturas, é o Anderson, viu? O Anderson Pintor. Você está precisando de um pintor que não enrola, que vai lá e faz o serviço e desenrola, né? Que o negócio de enrolar, não, desenrola que é o melhor. É com o Anderson Pintor. Inclusive, né, para quem tem criança em casa aí, poeira, esse trem de pintura e tal de lixar é um problema, né? O Anderson tem a lixa zero, viu, gente? Ela elimina 99,99% da poeira durante o lixamento. É uma máquina que faz o lixamento ali e vai eliminando a poeira. Então, meu filho, é tranquilidade, principalmente com a esposa, que você sabe que é complicado, né? A gente sai, a mulher, nossa senhora, arrumei a casa, está tudo empoeirado de novo. É reforma. No outro dia a mesma coisa. Então, procura o Anderson, que ele também é especialista em pedras naturais e as melhores aplicações aí no universo da pintura, que evoluiu e muito, viu? Evoluiu demais. E é isso aí, gente. Todo mundo tem que evoluir. Esse é o mercado. Bora lá, seguindo aqui com o nosso Pode Ser, recebendo aqui o Lucas Bezerra, da Shark, Inteligência Artificial, né, falando dessa nova empresa aqui. Antes de falar dos nossos patrocinadores, eu até adiantei a próxima pergunta, que era em relação a quais empresas, né, podem ter a Shark, né? Farmácia, eu sei, a gente até comentou que já tem farmácia como cliente. Quais outras podem ter, Lucas? Isso, Kleber. Hoje o Shark ele atende hoje qualquer empresa prestadora de serviço ou que venda qualquer produto, né? Hoje nós temos dentro da nossa carteira muitas redes de farmácias, temos escolas de ensino, de cursos profissionalizantes, temos recargas de extintores. Então, extintor é um item de segurança. Muitas vezes o empresário esquece
de fazer a recarga, a IA vai entrar em contato com ele, falando da importância da recarga, certo? Nós temos aí de certificados digitais, né? Hoje toda empresa para operar, ela precisa de um certificado digital. A1, né? Que Isso. vence durante o ano. Tem o A1, o A3, o A5, Vários, né? Depende do negócio. Aí, então, antes de vencer, a própria inteligência artificial entra em contato falando da importância da renovação. Nós temos seguros, então tem empresas, por exemplo, tem seguro, a pessoa contratou lá um seguro de vida, mas ela vai ofertar para ela um produto atrelado, um seguro de carro, vai ofertar para ela um seguro de carro, de patrimônio, né, de casa, de patrimônio, enfim. Então, qualquer empresa, seja prestadora de serviço ou que venda curso aí, né? A empresa física, vamos falar assim, que tende aí e que queira, né, aumentar, que tem um foco em aumentar o seu faturamento e construir relacionamento, ampliar o seu relacionamento com a sua base de dados e com seus clientes. E aqui é necessário ter uma equipe técnica para operar o Shark ou não? Não. Olha, o Shark, ele veio foi para facilitar, né? Ele simplesmente vai estar gerando as oportunidades ali de maneira automaticamente, de maneira autônoma, de maneira automática, para aquelas empresas que contratar o Shark. Então, você não precisa de uma equipe. Nós temos uma equipe que dá todo o suporte, todo o treinamento. Também não adianta você contratar uma tecnologia se você não souber operar e utilizar. Então, a nossa equipe vai fazer todo o suporte, toda a integração, deixando com que a ferramenta haja o mais próximo possível do seu cliente, né, gerar resultados para a sua empresa. O proprietário tem que o quê? Simplesmente acompanhar os resultados. Então, não precisa de uma equipe técnica, nada disso não. A IA vai fazer todo esse trabalho de uma equipe técnica para quem contratar. Substitui o time de vendas ou não? Não, ele não substitui o time de vendas, mas ele ajuda o time de vendas. Ele agrega muito. Ele agrega, né? Ele pode ser considerado, por exemplo, ele pode fazer um serviço de SDR, de agendamentos, de qualificação de leads. Hoje, para captar um lead, né? Lead, para quem não sabe, é um contato, né? Às vezes a pessoa, um interessado, né? Ele entra em contato e muitas vezes aquele interesse ele acaba pela falta de atendimento. Então, o Shark ele vai fazer isso. Ele consegue fazer toda essa parte de prospecção, toda essa parte de campanha em massa, toda essa parte de gerar recorrência, toda essa parte de ofertar um produto atrelado, de gerar recorrência na venda, de atendimento automatizado e conduzir até mesmo a venda. Esse seria algum dos problemas que o Shark consegue resolver dentro de uma empresa? Isso. Hoje, um dos problemas é esse, né? A parte do lead não ser... o lead que entra em contato, às vezes, ele não tem um retorno, né, dentro do prazo. E o mercado está muito competitivo. Então, se você, né, de acordo com pesquisa, se você não responder o seu lead aí dentro dos 20 minutos, né, o seu contato em 20 minutos, você já perdeu ele para o seu concorrente. Né? E, com isso, você vai ter um investimento muito mais alto para tentar recuperar aquele cliente que ficou insatisfeito por um não atendimento. E o Shark, ele aprende com o comportamento dos clientes também? Isso, O Shark, ele, assim como algumas inteligências artificiais, ele é considerado um modelo treinável, certo? Então, na medida que vai acontecendo ali o relacionamento e o engajamento, ele vai aprendendo. Então, com isso, para que isso é importante? Por que é um modelo treinável? Ele é interessante para o mercado? Porque ele se adapta ao seu negócio, ele se adapta ao seu mercado. Você citou o exemplo aí de farmácia. Hoje nós temos cliente a nível Brasil, né? Vários clientes a nível Brasil. Mas em cada região tem as suas particularidades. Então, o Shark ele consegue identificar ali o comportamento e o consumo dos clientes e, através de comandos que você passa para ele, ele consegue ajustar, atender de uma maneira mais humanizada para aquela determinada área, atender com mais foco nesse sentido que você desejar para uma determinada área, para um determinado segmento. Então, nós chamamos, né, dentro da linguagem de inteligência artificial, de modelo treinável. Ele vai aprendendo com o tempo. Assim como você contrata uma pessoa, um balconista, uma pessoa que vai atuar na sua empresa, quando você contrata o Shark, ele já vai com alguns parâmetros ali dentro do seu segmento, mas ele consegue também ir aprendendo e com o tempo ele vai só melhorando, né, com o seu aprendizado ali, na medida que ele vai construindo um relacionamento e o atendimento. Lucas, caso alguma empresa, né, tenha interesse, né, em conhecer, em ter acesso ao Shark, né? Como que é possível fazer um agendamento? Vocês vão até o local? Esse treinamento ele é virtual ou não? Vocês fazem essa visita? Como que a equipe de vocês trabalha, caso alguém tenha interesse em conhecer e tenha essa possibilidade de ter nessa experiência com o Shark? Excelente. Então, nós trabalhamos com agendamento, nós podemos sim fazer uma demonstração gratuita, né, para todos
espectadores aqui do Pode Ser, ou quem entrar em contato conosco. Primeiro a gente vai entender um pouco da necessidade da sua empresa, o que é a falha que está tendo ali para a gente tentar suprir com o Shark. E claro, a gente faz uma demonstração, apresentamos todas as funcionalidades, todas as ferramentas que o Shark tem, e com certeza ele vai atender ali a empresa dentro da necessidade dela, com foco, entregando ali os resultados, né? E para agendar uma demonstração, é só chamar lá no WhatsApp ou acessar a nossa rede social. Posso falar aqui? Claro, deve. Só acessar lá no www.sharkbusiness.com.br ou no Instagram, sharkbusiness_, ou chamar no WhatsApp, né? Pedir uma demonstração gratuita lá no 3799151 4838, né? Chamar no WhatsApp no DDD 3799151 4838. E vai ter atendimento imediato. Com certeza, né? A própria IA, o próprio Shark vai fazer o atendimento e se, algum momento lá entender que vai esclarecer todas as dúvidas dos clientes lá, vai fazer o agendamento e tudo mais. É até bom que o próprio cliente já vai entender ele já como vai ter uma noção de como funciona a partir exatamente. Ele tem vários agentes de atendimentos lá para estar atendendo as demandas. É isso aí, né, Lucas? A gente chega na reta final aqui, cara, é um caminho sem volta, inteligência artificial. E que bom, né, que chegou, né? Se é uma coisa para somar, né, para facilitar, a gente precisa realmente disso, né? E principalmente de ideias inovadoras, né, como a de vocês aí, que traz para o mercado aí uma facilidade que talvez você não está tendo aí, né? Está perdendo dinheiro, que acho que o que não pode se aceitar hoje em dia é você ter um estoque abarrotado de produto, né? Tá perdendo dinheiro, perdendo venda, né? Porque a informação não está chegando do jeito que precisa ali para o consumidor que quer comprar de você. Exatamente, Kleber, né? Só reforçando, o Shark, ele não é um gerador de spam, um disparador de mensagem, tá certo? Ele sempre vai atuar com foco na necessidade do cliente. A venda, ela é subjetiva, ela é em segundo plano. O Shark, ele sempre vai atuar para atender as demandas e as necessidades dos clientes das empresas. Consequentemente, vem o quê? Aumento nas vendas, aumento nas indicações, aumento nas métricas, aumento no fluxo de caixa. Okay? É isso aí. Lucas, brigadão. Eu que agradeço. Satisfação, sucesso aí para vocês lá. Igualmente. Para vocês, seus sócios aí, nessa nova etapa aí, né, nesse projeto que não começou agora não, viu, gente? Não é projeto assim de, surgiu agora, não. Já tem 3 anos, né, que o Shark surgiu, já tem trabalhado aí, já é uma realidade no mercado aí com vários clientes. Quer ter uma demonstração, quer conhecer um pouco mais, nós vamos deixar aqui novamente o endereço, vai procurar o Lucas, né, vai procurar as redes sociais, o site, né, para você levar para a sua empresa. Né, faça uma demonstração, né, não seja assim tão distante, não quero isso agora. Olha, a inteligência artificial já chegou e não foi ontem não, viu? Então se antecipe, porque se você não quer, o concorrente ali do lado quer, depois não reclama. Valeu, Lucas. Com certeza. Obrigado, Obrigado a você. Sucesso, mais uma vez abraço, aí. Viu? Lucas vai comer um pão de queijo agora aí. Maravilha, vamos, agora sim, né? Esperamos por esse tempo todo aí para isso, né? Muito isso bom. Aí. O melhor do pão de queijo, disparado, o melhor, né? É o melhor mesmo é o Shark, viu, agora? É isso aí. Valeu, gente, obrigado aí, mais uma edição do Pode Ser. Fique atento às nossas redes sociais, não esqueça, né, de curtir a nossa página lá no Instagram, de seguir o nosso canal lá no YouTube e acompanhar, inclusive, todos os outros episódios que estão disponíveis lá no YouTube de forma completa e você consegue conferir muitos cortes também de todos os episódios também na nossa página do Instagram, Pode Ser 037. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Lucas. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode Ser. Realização. Estúdio Aperte o REC. Apoio X5 Educação.